Oi, alô. Pra quem não me conhece, prazer. Meu nome é Felipe e sejam bem-vindos ao meu canal. Aqui a gente fala um pouquinho sobre maquiagem, sobre skincare, eventualmente sobre arte, então se você tem interesse por algum desses assuntos, já vai se inscrevendo que vai me ajudar muito. E hoje vamos falar novamente sobre maquiagem. Quando eu fiz o meu último vídeo de maquiagem para pálpebra pequena, tiveram uns comentários pedindo para eu fazer um vídeo ensinando a fazer um olho mais esfumado, especificamente um olho pretão assim bem dramático, na pálpebra pequena, que vocês sabem que é meio complicado. Então hoje, atendendo a esses 3 pedidos, eu vou estar ensinando como fazer um olho esfumado preto para pálpebra pequena. Eu virei o próprio MC pálpebra pequena aqui. BC, avisa que Nori Make não é artista e não tem hit sem falar sobre pálpebra pequena. Mas enfim, gente, é isso que eu tenho pra hoje, então se você quer aprender a fazer um olho esfumado para pálpebra pequena, vem comigo. Ok, aí antes de começar, como dá pra perceber, eu já tô com a pele pronta, para que esse vídeo fique focado só nos olhos e não fique uma coisa muito longa. Mas como sempre, eu preparei a minha pele com o BT Hydra Primer e usei a base BT Skin na cor F40. Eu não usei corretivo também porque eu prefiro uma pele mais natural. E apliquei um pouquinho de blush e bronzer dessa paletinha Chic Play da Ruby Rose. Ah, e o iluminador foi esse da MAC na cor Light Escapade. Aí ok, sabendo disso tudo, vamos para o que interessa, que são os olhos. Para esse esfumado, eu vou usar como referência aquela maquiagem do Pinterest que Deus e o mundo já fizeram, mas é uma maquiagem muito bonita e eu acho que combina com basicamente todo mundo. Então eu vou estar repetindo ela mesmo aqui. Mas eu vou fazer uma mudançazinha e usar como referência também a maquiagem da Sully na época de Red Light, que foi outra maquiagem que pediram para ensinar lá nos comentários. Então eu vou basicamente juntar as duas aqui, que são bem parecidas. A da Sully é só mais delineada e um pouco marcado, mas é basicamente um olho esfumado preto também. E para deixar essa maquiagem ainda mais fácil, eu vou usar aquele mesmo método que eu fiz no meu vídeo de resenha dos produtos da Bruna Tavares, que é basicamente demarcar o local que vai ser essa sombra, esse delineado, com uma fita adesiva. E para fazer essa demarcação e ter certeza que ela está no local certo e ela está simétrica, antes de colocar essa fita, eu vou pegar um lápis de olho, de uma cor parecida com as sombras que eu vou usar, eu vou estar usando um lápis marrom aqui, e eu vou basicamente delimitar o ângulo que eu vou estar colocando essa fita. Assim, agora que já estamos com nossas fitinhas aplicadas, vamos começar a aplicar as nossas sombras. Eu não vou fazer toda aquela explicação dos locais da pálpebra de novo, para não ficar repetitivo, mas para fazer um resumão e para vocês entenderem como que vai ser o processo, a gente tem a nossa pálpebra fixa, que é a pálpebra que aparece quando o nosso olho está aberto, e a pálpebra móvel, que é a pálpebra que se esconde quando o nosso olho está aberto. Para esse olho esfumado preto em pálpebra pequena, tem algumas coisas que geralmente dão errado, mas o principal é quando você puxa o preto muito para cima na sua pálpebra fixa, o que acaba ficando uma coisa meio panda, que eu sinceramente amo, mas eu sei que geralmente não é o visual que as pessoas querem. Então a solução mais fácil para você fazer esse olho esfumado preto numa pálpebra pequena, que inclusive é super intuitiva, tá? É que na sua pálpebra fixa você vai esfumar um marrom, e na verdade mais de um tom de marrom para ficar mais fácil, isso eu vou mostrar para vocês já já. E o seu preto você vai aplicar só na sua pálpebra móvel, esfumando ele com esse marrom que você vai aplicar aqui em cima. Porque quando o seu olho estiver aberto, o preto vai estar só nessa regiãozinha da sua pálpebra. Então não vai ficar uma coisa grandona, assim, super dramática, super marcada. E vai ser uma aplicação fácil porque você vai estar basicamente seguindo o formato natural do seu olho. Aí ok, agora que você já sabe disso tudo, vamos começar a aplicar essas sombras. Existem 2 formas de você fazer esse olho. Você pode ou começar com a sombra mais escura e ir clareando, ou com a sombra mais clara e ir escurecendo. Eu prefiro fazer nesse segundo método porque, principalmente com a sombra preta, ela fica muito mais fácil de esfumar se ela estiver por cima de outra sombra escura. Então se você quiser, por exemplo, esfumar só o preto em cima da sua pele, vai ser muito mais difícil do que você esfumar o preto em cima de uma sombra marrom. E para facilitar ainda mais esse esfumado, antes de aplicar as sombras, eu vou estar preparando essa região do olho, meio que desenhando o formato que eu vou querer, usando o mesmo tom de bronzer que eu usei no meu rosto. Isso, além de dar mais dimensão no olho, vai ajudar muito mais quando você for esfumar o marrom e o preto também, porque eles vão estar esfumando em cima de uma outra sombra um pouco mais clara. E o bronzer na pele, ele meio que já se esfuma por si só, você não precisa ter muito trabalho para esfumar ele. Então eu acho que é a forma mais fácil de deixar todas essas cores bem esfumadas.
Assim, você olhando faz uma diferença mínima, mas eu juro que vai ajudar demais quando você for aplicar as outras sombras. Ah, e outra coisa que eu fiz aqui que eu gosto demais de fazer é que eu puxei um pouquinho desse bronzer pra debaixo desse início da sobrancelha, porque dá mais uma dimensão pro rosto e pro olho e tal. Mas isso daí é opcional, e principalmente se você tiver a ponte do nariz muito alta, você nem precisa fazer. Aí ok, agora que já estamos com o nosso bronzer aplicado e meio que com esse rascunho do formato do olho, nós vamos realmente desenhar o formato que vai ser essa sombra, com a sombra marrom um pouco mais escura. Eu vou estar usando essa sombra Fudge, da paleta 12 Shades da Mari Saad. Eu vou aplicar ela nessa linha daqui, que é a linha que vai separar a minha pálpebra fixa da minha pálpebra móvel. E se você não souber direito onde é essa linha, você pode simplesmente fazer aquele truque que eu ensinei nos outros vídeos, que é basicamente pegar um pouquinho da sua sombra e com o olho aberto, estampar essa sombra em cima da linha da sua pálpebra. Bem de leve mesmo, bem de qualquer jeito. Porque aí quando você abrir o seu olho, já vai estar perfeitamente demarcado onde que é essa linha. E aí é só você aplicar essa sombra por cima dela. Assim, eu ainda não esfumei, mas é só pra falar que, tipo, a aplicação não precisa ir até juntinho da sobrancelha. É bom você fazer essa aplicação só nessa linha mesmo, porque quando você for esfumar pra cima é que essa sombra vai aparecer um pouco mais. Se você já aplicar essa sombra muito pra cima, quando você for esfumar a sombra, ela vai acabar encostando na sobrancelha, aí vai fechar o olho e vai dar uma impressão de rosto mais caído. E meio que aquele efeito de panda também, que eu imagino que não seja o efeito que vocês querem. Aí ok, sabendo disso, a gente aplicou só nessa região, né? Agora eu vou pegar esse mesmo pincel e eu vou esfumar essa sombra em cima desse limitezinho da aplicação dela. Também sem puxar muito pra cima, porque é importante a gente preservar essa região aqui, que é o que vai delimitar a sobrancelha e a sombra, porque vai dar um resultado muito mais refinado no final, e vai dar esse efeito levantado do esfumado, ao invés do efeito caído que daria se a gente só arrastasse até pra essa sobrancelha. Assim, dramático, grandão, mas ainda com esse espacinho aqui, que dá essa levantada, dá essa curva, e só deixa tudo mais bonito no final. Aí ainda com essa sombra marrom, eu vou estar pegando um pincel bem menor, um pincel língua de gato mesmo, e esfumando essa sombra bem rente na linha dos cílios. Não é legal você puxar essa sombra muito pra baixo, porque ela vai acabar deixando o seu olho mais caído, vai correr o risco de ficar uma coisa mais panda, e principalmente porque o importante aqui é que a maioria da sombra e da informação de cor, assim, no geral, fique nessa parte aqui de cima. Se você colocar demais aqui embaixo também, muito largo, vai acabar meio que tirando esse balanço da sombra e só não ficando legal no final. Então pega essa sombra com seu pincelzinho língua de gato, retira o excesso, muito importante, e esfuma ela só rente na linha dos cílios. Assim, ela tá parecendo bem dramática agora, mas quando a gente aplicar o preto, que vai dar o contraste, ela vai ficar bem menos chamativa do que isso. Aí ok, para as sombras marrons é basicamente isso. Agora vamos para a parte mais importante, que é a sombra preta. E gente, para essa maquiagem aqui é muito necessário você usar um primer de sombras. Eu usei embaixo dessas aqui, por sinal, eu esqueci de avisar. Mas, tipo, principalmente para o preto, se você tiver uma sombra em creme preta, um primer de sombras preto, um delineador em gel preto, ou até, sei lá, um batom líquido preto, que você sabe que tem uma boa fixação, use ele ao invés de usar só a sombra preta. Porque, tipo, a sombra preta você vai aplicar na hora, fazer todos esses processos que eu falei aqui, vai ficar bonitinho e tal, mas o problema principal de você fazer essa maquiagem numa pálpebra pequena ou numa pálpebra gordinha é que você vai estar aplicando ela em toda essa região, que vai estar com essa camada da pálpebra fixa em cima quando o seu olho estiver aberto. Então, tipo, se você for usar essa maquiagem pra uma festa, pra um rolê, ou se você só for usar essa maquiagem por muitas horas, você fazendo esse esfumado preto só com a sombra, sem um primer nem nada, ele com certeza, assim, 100% garantido, vai abrir durante a noite, e você vai acabar ficando com um buraco sem nenhuma sombra nessa região daqui. E como você vai estar usando uma sombra preta, vai ficar, tipo, muito marcado, vai dar pra perceber demais, vai ficar aparecendo em foto e tal. Então, o máximo que dá pra prevenir que isso aconteça é bom você prevenir. Então, para prevenir que isso aconteça e só fazer com que essa maquiagem fique um pouco mais bonita,
eu vou estar usando esse Beta Velvet preto da Bruna Tavares, que é basicamente uma sombra em creme, que ao mesmo tempo também é um primer de sombras. Então eu vou estar usando ela aqui basicamente como um primer preto, e aplicar ele da forma correta, esperando ele secar direitinho e tal. A sua sombra não vai abrir e não vai ficar com essa marca. E eu boto a mão no fogo pra isso, porque eu já usei essa sombra demais pra fazer olho esfumado preto. E tipo, nunca abre aqui. E pra aplicar ela, eu vou basicamente estar pegando o aplicador e aplicando ela bem rente à minha linha dos cílios. E com um pincel fofinho, mas não tão grande, eu vou estar esfumando essa linha pra cima até essa delimitação entre a pálpebra fixa e a pálpebra móvel. Ah, e uma dica, caso você vá usar esse produto, eu vou estar fazendo um olho por vez, porque essa sombra seca bem rápido. Aí, tipo, se eu só aplicar nos 2 olhos, eu vou esfumar esse daqui, e quando for esfumar esse, vai ficar muito manchado e só difícil de esfumar mesmo. Assim, dá pra ver que eu não coloquei muita sombra, porque ela vai estar meio que agindo como um primer aqui. Mas tipo, se você quiser deixar por isso só, já tá perfeito. Dá pra usar ela só como sombra também, eu uso várias vezes. Mas como eu quero que esse olho fique super aveludado, eu vou estar aplicando uma sombra preta mate por cima desse primer. E com essa sombra preta, eu vou meio que puxar um delineadozinho, esfumando ele com esse marrom que a gente aplicou aqui. E gente, com sombra preta é extremamente importante você aplicar aos poucos e retirar o excesso do pincel. Porque senão vai cair no seu rosto e ele vai ficar assim. Então tira esse excesso e aplica aos poucos. Pronto. Depois de aplicar a sombra preta, eu peguei o mesmo pincel, retirei o excesso de sombra e esfumei as laterais junto com aquele marrom que a gente colocou antes, o que deve ser feito assim, super esfumado. E no final eu ainda dei uma passadinha nessas bordas com um pincel mais fofinho, pra realmente ter certeza que eu esfumei tudo e que ficou bonito no final. Aí agora vamos pra hora da verdade, que é retirar essa fita. Tcharam! Gente, eu amo, meu Deus do céu. É muito tudo sério. Dá pra ver que eu puxei bem muito o delineado, ficou uma coisa bem dramática mesmo. Mas você também não precisa fazer uma coisa tão dramática assim, né? Você pode puxar o delineado bem menos, puxar o preto menos pra cima aqui também, pra não ficar uma coisa tão grandona. Mas isso aí vai do gosto pessoal de cada um. Porque eu mesmo amo demais um olho assim, sério. Aí, ok, parte das sombras basicamente completa. Agora eu vou estar aplicando um lápis preto aqui na linha d'água e meio que fazendo a pontinha do delineador também. E usando um pincel chanfrado, assim, de delineador mesmo. Eu vou estar esfumando um pouquinho desse lápis de olho com essa sombra marrom que a gente aplicou aqui embaixo. E novamente mantendo rente a linha dos cílios. Assim, se você não gosta desse visual mais dramático, você não precisa aplicar o preto na linha d'água. Mas eu acho que pra esse look fica muito chique. E vocês lembram que eu tinha falado que quando aplicasse o preto, esse marrom aqui de baixo ia meio que sumir por causa do contraste? Agora dá pra ver bem o que eu tava falando, né? Aí, ok, gente, pra finalizar esse olho, eu vou só aplicar uma máscara de cílios. Eu vou estar usando essa Crazy in Lash da Ruby Rose. E eu acho que eu vou aplicar uns cílios, mas eu vou ver isso depois, assim, quando eu estiver terminando a montação e tal. Então, por agora, eu vou estar aplicando só essa máscara de cílios. E com ela, o olho vai estar basicamente pronto. Aí, ok, como eu falei que uma das referências pra essa maquiagem é aquela maquiagem do Pinterest, Instagram, TikTok, que todo mundo viu, todo mundo fez. Inclusive eu mesmo já fiz um tutorial baseado nela no TikTok, que era um tutorial sobre como fazer esse efeito de sobrancelha loira, sobrancelha descolorida com maquiagem.
eu vou estar fazendo essa sobrancelha aqui também, justamente pra ficar fiel ao tema. Aí, tipo, tem esse tutorial do TikTok, que eu postei no Instagram também. Aqui nesse canal também tem vários outros vídeos que eu faço essa sobrancelha descolorida, que eu ensino passo a passo como fazer, que eu recomendo você assistir, caso você ainda não tenha visto. Mas, gente, é a coisa mais simples do mundo. Você pega um corretivo no Aquaclara, eu vou estar usando esse Multicover da Bruna Tavares, e um desses pincelzinhos, tipo pincel de rímel, pincel de sobrancelha mesmo. Porque aí você vai pegar o seu corretivo e aplicar ele em todo esse pincel. E com esse pincelzinho você vai basicamente escovar a sua sobrancelha primeiro de trás pra frente e depois de frente pra trás. E é basicamente isso. Assim, gente, literalmente a coisa mais fácil do mundo e dá esse efeito super diferente. Eu sou meio suspeito porque, tipo, eu faço isso em quase toda maquiagem minha. Mas, gente, sério, tudo na minha vida fica muito incrível. Eu ainda vou fazer uma segunda camada quando essa secar, porque eu gosto dela bem clarinha. Mas isso eu também só vou fazer quando eu terminar de me arrumar. Aí, tipo, pra boca, eu tô pensando em não fazer muita coisa e só colocar um gloss nude. Mas eu também vou fazer isso só depois de terminar de me arrumar, porque eu vou estar colocando uma peruca e, tipo, não é legal você colocar uma peruca quando você tá usando um gloss. Faz muita bagunça, é muito péssimo, então eu só vou fazer isso depois. Mas o gloss que eu vou usar é esse Soul Juicy da Colourpop. Vocês vão ver já como é que vai ficar. Mas enfim, gente, pro olho era basicamente isso. Eu fiz a sobrancelha. Vou fazer essa segunda camada depois, vou aplicar esse gloss também. Mas antes disso eu vou terminar de me arrumar, vou colocar a peruca, trocar de roupa, etc. E já eu volto pra mostrar pra vocês o resultado final. E é basicamente isso. Eu acabei saindo do conceito um pouco quando fui me arrumar, tipo... Eu sempre uso aquela lace loira, eu tava querendo variar um pouco e estrear essa peruca preta que eu nunca usei. Aí acabou ficando uma coisa meio Lisbeth, meio Millennium, que sinceramente eu amo também. Mas é basicamente isso. Como eu falei pra vocês, eu apliquei aquele gloss nude da Colourpop. Eu acabei colocando um cílio também, porque é um olho dramático, aí eu acho que combina bem. Mas enfim, esse é basicamente o look pronto. E é basicamente isso, gente. Vocês viram que não tem segredo. Dá pra você só seguir o formato natural do seu olho, aplicando a sombra marrom mais escura na pálpebra fixa e a sombra preta na pálpebra móvel. E dá super certo, não tem erro. Você pode regular também o quão dramático você vai querer esse look. Tipo, eu fiz esse delineado super longo, porque novamente eu tava querendo fazer uma coisa inspirada na maquiagem da Sully. Mas você nem precisa puxar esse delineado, tipo, dá pra você só fazer um esfumado normal, que já é o look pronto. Fica aquela maquiagem super clássica pra festa, pra casamento, pra rolê, pra baladinha, enfim. E novamente super fácil de fazer, então pode testar aí em casa que eu garanto que vai dar super certo. Mas enfim, gente, pra essa maquiagem e para o vídeo de hoje, eu acho que é basicamente isso. Eu espero muito que vocês tenham entendido cada passo da sua maquiagem. Eu tentei explicar tudo super direitinho, mas caso você tenha ficado com alguma dúvida ou você não tenha entendido alguma parte, você pode deixar suas perguntas aqui nos comentários ou me mandar DM no Twitter ou no Instagram, que eu vou adorar ajudar vocês com qualquer dúvida que vocês tiverem. E caso você não tenha ficado com nenhuma dúvida e só tenha gostado de ver esse tutorial e ter dado esse web rolê comigo, não se esqueça de curtir aqui embaixo que vai me ajudar demais. Ainda somos um canal bem pequeno, então cada curtida conta. Mas enfim, eu acho que por hoje é basicamente isso. Muito obrigado se você assistiu até aqui. Se você ainda não é inscrito, não se esqueça de se inscrever. E se você já é inscrito, eu vejo você no próximo vídeo. Tchau!